Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Olá, tudo bem? Ricardo Elbert aqui para mais um Pitanguense do Dia, podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Neste episódio, eu converso com o escritor William Jacques Pereira Santiago, que nasceu em Pitangui em 30 de maio de 1950. Iniciado no jornalismo ainda bem cedo, fundou o jornal Correio de Pitangui, que foi um importante marco da imprensa local. Representou o Brasil em vários países e atualmente se dedica a escrever histórias inspiradas no que viu e vivenciou. Olá, William, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Pitanguense do Dia e muito obrigado, desde já, por aceitar o convite para bater esse papo aqui hoje. Ô, Ricardo, um prazer é meu e eu já agradeço antecipadamente pelo convite. Bacana demais. Estamos juntos, William. Aqui eu gosto sempre de começar essas entrevistas perguntando assim de um jeitinho bem mineiro. Você é filho de quem? Essa é boa. Eu sou filho do Baldino Pereira da Fonseca e Maria Terezinha Santiago Pereira. O Baldino era conhecido aqui como Dininho, foi funcionário público, foi titular de cartório de imóvel durante muito tempo e era uma pessoa bastante conhecida. Minha mãe é filha do José Rodrigues Santiago, que era Zé Vovô, o pai do famoso Zé Vovô, que faleceu há pouco tempo, que era meu tio. Então, é essa a minha origem familiar, talvez de mais de um século de pitanguenses mesmo. Sim, bacana demais, William. Realmente são grandes figuras, né, da história de Pitangui, o Dininho do Cartório, né, o vovô também. Pelo menos assim, pessoas que eu conheci que moravam ali no Beco Canudo, não é isso? Inclusive, até aproveito esse gancho para perguntar, porque eu gosto de começar esses bate-papos, né, perguntando sobre o período da infância. Onde foi que você cresceu? Quais as suas lembranças de infância em Pitangui? Olha, eu cresci no Beco dos Canudos e fiquei aí até completar meus 19 anos e ir para Belo Horizonte para estudar, né? Então essa é a... E sobre a questão da que fiz e tal, eram as brincadeiras de criança aí, de esconde-esconde, e tudo na rua mesmo. A gente brincava, as famílias eram grandes, os filhos saíam para fora para a gente brincar e começar a socializar ali no Beco dos Canudos mesmo, ali vivia ali mesmo. Legal demais. Várias gerações, né, que cresceram ali naquela famosa rua de Pitangui. Falando nisso, né, ainda na fase da infância, onde que você estudou? Quais foram as suas escolas? Quais lembranças você pode compartilhar com a gente daquele período? Eu estudei sempre naquele prédio ali do Monsenhor Arthur. Primeiro, nas classes anexas, de primeiro a quarto ano. A gente chamava primeiro, quarto ano de grupo, né? Depois a gente fazia o exame de admissão para seguir ali no ginásio, né? Antigo ginásio. Hoje já nem sei mais, as denominações foram tantas, mas tudo ali. Estudei dali, no prédio ali do ginásio, da primeira série até o segundo grau, que na época, só tinha o comercial. Inclusive a escola chamava-se Colégio Comercial Professora Maria Dolabella, que funcionava no prédio do Colégio Estadual, atual, né, o Monsenhor Arthur. Sim, bacana demais. As famosas classes anexas, vários entrevistados aqui da sua época estão citando esse termo. Eu gosto sempre de perguntar, William, nessa etapa aqui da entrevista, as recordações que você tem dos professores, né, de quem eram os principais, né, do seu ponto de vista, os principais nomes da educação naquela época, e que você leva essas boas recordações deles também, que possa fazer aqui uma referência, né, uma homenagem a eles também. Bom, a professora do primeiro ao quarto ano, do famoso grupo, né, foi a professora Maria Bicalho Viegas, que tem família aqui em Pitangui, muito grande, por sinal, também, né, os Viegas e Bicalho. E aí no segundo grau, muitos já devem ter sido citados aqui. Elvésio Starling Diniz, professor Newton Braga, Dona Hortência, cujo sobrenome no momento não me lembro,
Dona Sálua Nazar, Dona Nazaré Lemos, a Dona Iole Malaquias, deixa eu ver mais. Eram muitos professores, né? Eu estou falando aí de 3, 4, 8 anos, mais os 3 de, pode dizer, 11 anos de escola, né? Nessa escola de comércio Maria Dolabella, foi uma denominação que teve por pouco tempo, depois virou o colégio estadual mesmo, quando passou a ter científico e tal. Nesse período aí, deixa eu ver os professores. Manuel Varinga, não sei se já citei, era matemática. Aí, outra vez, o professor Tasso Lacerda Machado, professor Newton Braga, enfim, esses assim que eu me lembro no momento. Voltando sobre as classes anexas, ali era uma preparação, as normalistas faziam um estágio ali, assistiam aulas dos professores titulares e elas começavam a praticar. Inclusive, algumas pessoas chamavam as praticantes. Elas tinham a turma para. Uma das turmas era designada para elas participarem também e davam aulas, né? Então, ali, assim, lentamente e sem muitos sobressaltos, passavam a ser professoras, praticando ali conosco, né? Os alunos aí das classes anexas. E com certeza esses nomes aí de professores foram mesmo já citados algumas vezes aqui, né? Como professores inesquecíveis aí de muitos outros pitanguenses. Legal demais isso, né? E ainda falando de educação, depois qual foi a etapa seguinte ali? Aquela etapa da adolescência, né? Quando a gente já começa a pensar que caminhos, que rumos, né, vai dar para a vida. Como é que foi aquele período? Olha, esse período, no meu caso, foi bem especial, sabe? Porque quando na quarta série do ginásio, você com 14 para 15 anos, começa aquele medo porque não havia medo de ir para Belo Horizonte, porque não havia sequência de estudos. E então você começa a pensar o que vai fazer, né? Vai fazer, e era um desafio ir para Belo Horizonte e tal, não havia alternativa. Surgiu essa escola professora Maria Dolabella, era autônoma, mas funcionava no prédio do colégio estadual. Isso para mim foi uma saída, apesar de ser um curso comercial, que eu não tinha nada a ver com isso, meu sempre fui mais para o lado de ciências humanas, eu tive que fazer ali, né? Eu tomei bomba porque não tinha coragem de ir para Belo Horizonte. E aí fiz o segundo grau aqui, em Pitangui. Quando chegou esse momento aí de decidir que teria que ir para Belo Horizonte, eu já estava com lugar garantido no Colégio Estadual Central, mas para a área de engenharia. Eu fiquei apavorado com isso, né? Como é que pode eu ainda ir para Belo Horizonte, ir para casa de parentes, sim, mas eu não me sentia bem. Então, o que que eu fiz? Tomei bomba, escolhi 3 matérias, tomei bomba e fiquei em Pitangui. Aí fui estudar na Escola de Comércio, professor Maria do Labella, para fazer o segundo grau. Olha só, muito interessante esse relato, né, que você traz para a gente aí sobre esse momento de decisão. Essa que é uma fase tão complicada mesmo assim para todo adolescente, né, quem está entrando também na juventude aí, ter que escolher entre as opções para definir, né, rumos importantes aí da vida. E então, depois desse momento, né, em que você decidiu ficar em Pitangui para esse estudo, como que foi? O que que aconteceu em decorrência como consequência disso? Foi um período, acho, bastante fértil. Eu comecei a ter coragem de publicar as coisas que eu escrevi. Aí tinha um jornal, era Cá Entre Nós, Tribuna Estudantil, vários jornais que surgiram, não sei a sequência deles, mas eram vários jornais. Aí a gente escrevia. Eu já escrevia para o município de Pitangui uma coisinha ou outra. E comecei. E estudava à noite. Trabalhava, ajudava meu pai lá no cartório do crime, né? Que ele era escrivão criminal também, né? E aprendi datilografia. E foi uma época assim, esses 3 anos que eu fiquei estudando na escola à noite foram bastante produtivos. Eu comecei como disse, a ter coragem de mostrar as coisas que eu escrevia. Ganhei um concurso da escola Grêmio Literário, o professor Elvésio Starling Diniz. Era lá à noite, e fazia suas reuniões, dava prêmios, eu ganhei um prêmio lá. Aí que eu fiquei mais entusiasmado com a questão da literatura. Comecei a me dedicar mais também a isso. Foi um período muito bom, embora eu soubesse que estava, de acordo com a ideia da época, perdendo meu tempo, né, em Pitangui. Mas eu achei que não. Realmente foi necessário fazer isso para tomar coragem de ir para Belo Horizonte. Todo esse período eu relato no recantodas letras.com.br, eu relato todo esse período com crônicas da época, sabe?
estão nesse Recanto das Letras. Fica já então aqui o convite para o público acessar o site, né, recantodasletras.com.br, e pesquisar lá pelo nome do William Santiago e ver o que ele escreve então a respeito disso, né, nessas crônicas daquela época. Mas é interessante observar, né, William, o nascimento do jornalista, ainda jovem, mas já ali curioso, né, querendo aprender e buscando também assim esse reconhecimento público, né, participando do concurso, escrevendo aí colaborações para jornais. Exatamente, é um caminho meio que natural, né, da nossa profissão. Eu falo porque, claro, eu também sou jornalista. É um caminho meio que naturalmente a gente segue, né, até chegar numa formação em jornalismo. Sem dúvida. A gente nem sente isso, né? Você vai fazendo inclusive eu participei de jornais. Primeiro, tinha até jornais mimeógrafos. Eu escrevi, uma das últimas crônicas que eu escrevi foi sobre um jornal que se chamava, agora eu não vou lembrar o nome, mas é um jornal também de mimeógrafos. Está também nesse Recanto das Letras. Uma das últimas crônicas que eu escrevi foi isso, que eu descobri esse jornal em casa. Falei, por que eu guardei isso aqui? Aí eu fui olhar, não, era para contar que a gente fazia jornalismo aqui nessa época. Bem interessante mesmo. Alvorada Pitanguense chamava-se o jornal. E eu até falo sobre ele numa das últimas crônicas no Recanto das Letras, sabe? Então, realmente, a gente se unia, as pessoas que estavam fazendo isso. E tinha o Tribuna Estudantil, tinha, e como eu disse, esse Alvorada Pitanguense, esse já era mimeógrafo, é bem precário mesmo. Mas tinha jornais impressos na gráfica da Prefeitura Municipal, né? Um jornal interessante também dessa época é o Cá Entre Nós. Era do terceiro ano do curso de contabilidade. Ah, sim, exatamente. No município de Pitangui, aliás, que é o jornal que pertence à prefeitura, não é? Já naquela época, ele era produzido, editado pela prefeitura para mostrar, né, o que a administração estava fazendo para a cidade. Mas é interessante observar, não é, William, que nesse momento, ao fazer isso, você e as outras pessoas daquela época estavam mesmo assim contribuindo para a consolidação do jornalismo na cidade. Depois viriam outros jornais com periodicidades maiores, né, frequentes, um deles até hoje, né, que é o Independente, do Edilson Lopes. Então, a base do jornalismo em Pitangui pode-se dizer que foi naquela época, né, com o começo desses jornais. Desses jornais aí, eu incluo o que eu fiz de 86 a 91 em Pitangui, que foi o Correio de Pitangui, né, Pitangui com Y. Durou 6 anos, mais ou menos, e fez parte de um momento muito interessante, muito importante da vida de Pitangui. Ah, sim, muito bem lembrado, William. Citar o Correio de Pitangui. Realmente foi um marco, né, no jornalismo impresso de Pitangui, servindo como referência, inclusive, para outros que viriam depois. Ainda sobre o Correio de Pitangui, o que foi que norteou na época esse seu interesse por editar o seu próprio jornal? Sem dúvida, esses jornais e essas pessoas que participaram, elas contribuíram realmente para aparecer uma imprensa em Pitangui, né? E continuar, né? Não vou dizer que aparecer, porque já havia, e continuar essa imprensa. Olha, o Correio de Pitangui era a consolidação, a materialização de uma ideia que eu tinha há muito tempo, porque morei em Pitangui até os 19 anos, até os 19 anos fui para Belo Horizonte, estudei, fui para o exterior como funcionário do Itamaraty e sempre tinha na cabeça que eu iria me formar em jornalismo e iria fundar um jornal em Pitangui. Isso tudo aconteceu. E o jornal de Pitangui, então, esse Correio de Pitangui, era a materialização dessa ideia minha, né? De ter um jornal em Pitangui e tal, e região, que tentava atingir a toda a região. Então, foi essa uma ideia assim de muitos anos antes, eu já tinha isso na cabeça. Um dia eu iria voltar a Pitangui e fundar um jornal na cidade. Ah, legal demais. Realmente algo planejado, né, a longo prazo e uma grande contribuição para a imprensa de Pitangui. Como é que foi esse período seu de estudar jornalismo? Quando você foi para BH? Que ano que foi? Qual instituição que foi? E assim, o que mais te chamou a atenção né, no curso? São muitas coisas, claro, mas o que você acredita que mais te preparou para os desafios nessa profissão? Quando eu fui para BH, eu fui fazer curso de letras e me formei em letras. O jornalismo ficou para depois. Quando eu passei no concurso do Itamaraty, tive que ir para Brasília, né? Lá eu comecei a estudar jornalismo. Como eu tinha que ir para o exterior e tive que interromper o curso em Brasília, tranquei a matrícula e fiquei 5 anos no exterior, trabalhando em lugares como Arábia Saudita, cidade de Jeddah,
na época era a capital diplomática da Arábia Saudita, e em Copenhague, na Dinamarca. Depois de passar esses anos lá fora, eu voltei e continuei o curso de jornalismo. E fui me formar em 85. Então, foi um longo período do curso, mas 5 anos de matrícula trancada. O jornalismo da Universidade de Brasília era muito bom, a gente lidava com grandes professores, por exemplo, em cinema era Vladimir Carvalho, o Murilo Ramos era de redação, eram muitos professores bons. Então, e os colegas, né, também, gente muito bem preparada e tal. Então foi ótimo, mas foi em Brasília que eu estudei jornalismo, em 2 períodos, antes de ir para o exterior, depois que voltei para o exterior. Tá aí, ó, grande exemplo, né? E também a importância de não pensar duas vezes diante de uma grande oportunidade, né? Então, se mesmo diante do curso surgiu essa oportunidade fora de exercer a profissão, porém fora do país e tal, né? Certamente não foi nem difícil tomar a decisão correta, a melhor decisão de priorizar essa experiência internacional, né? E voltar depois para encerrar o ciclo acadêmico, né, e fazendo ali a conclusão do curso, não é isso? Exatamente, eu voltei, tinha o trabalho, mas dedicava todas as minhas manhãs à faculdade. E me formei em 85 e em 86 voltei para Pitangui e fundei o Correio de Pitangui. Aliás, é até natural de se pergunte, né? De onde veio a inspiração para o nome? Do Correio de Brasília ou de outros Correios? Porque realmente existem muitos, né, jornais impressos com esse nome. Sem dúvida, o Correio Brasiliense. Eu tinha muitos jornalistas ali que eu curtia as matérias dele, os artigos, e alguns professores também escreviam para o Correio Brasiliense. Então, eu comecei a ver Correio de Pitangui como nome para o jornal. E vamos dizer assim, a minha educação jornalística da região foi com o Gabriel da Gazeta de Pará de Minas, Gazeta Paraminense. Com ele que eu peguei a orientação para ter um jornal na região. A gente fez uma parceria durante algum tempo, foi muito legal isso. A Gazeta Paraminense. O Gabriel era o Bié Barbosa, né, que ele assinava. Nesse meio tempo também, eu trabalhei no jornal do Edvan Reis, que era o Jornal Destaque, trabalhei também. Aliás, foi o trabalho também nesse Jornal Destaque que abriu meus olhos para o Jornal de Pitangui, o Correio de Pitangui, né? Eu saí do Jornal do Edvan e já fundei o meu, já estava com tudo preparado já para lançar esse jornal, foi o Correio de Pitangui. Mas lembro que o Edvan Reis me deu muito valor na época. Aí, ó, mais uma vez a importância da parceria, né? Não ficar nessa de trabalhar sozinho, buscar parcerias com outros grandes aí do mesmo setor na região, né? Como foi essa parceria com o Jornal de Pará de Minas também. E aí, tá gostando do papo de hoje com o William Santiago? Espera só um minutinho que a gente já volta. O número para acionar o SAMU você já conhece, é o 192. Mas se você está numa área sem cobertura de telefonia, a opção é o aplicativo Ligue 192 VoIP. Fácil de baixar e disponível para Android e iOS, o app vai utilizar o sinal Wi-Fi ou dados de internet para realizar a chamada. É a melhor opção para áreas rurais ou lugares com instabilidade nas redes de telefonia. Com o Ligue 192 VoIP, ainda mais vidas podem ser salvas. E quando você então tomou a decisão de fundar o Correio de Pitangui, quais foram os maiores desafios em todos os setores do jornal, né? Desde a produção, redação, até a parte de produção gráfica, distribuição também. Como que era naquela época? Olha, eu tinha que fazer, né? Tinha que fazer fosse como fosse. Então, comecei a conversar com todo mundo que abriu o jornal e tal, e já comecei a vender as assinaturas. O produto nem existia e o pessoal confiava. Já muita gente foi fazendo assinatura. E um detalhe importantíssimo que liga a minha vida, minha carreira e ao Edilson Lopes é que um dia eu estava na fila do Banco do Estado de Minas Gerais, que era ali onde sempre foi a companhia telefônica. Deixa eu ver aqui, tem um escritório de contabilidade ali numa esquina. Ali tinha o banco, que é o Benji, era ali. E eu estava na fila, ia fazer alguma operação no banco e estava ali com a listinha, com os recibos na mão e já fazendo assinatura na fila, sabe? Aparece o Edilson, fala, eu precisava conversar com você, tô
vou ter que mudar de Pitangui, não quero, queria ficar por aqui. Você me arruma uma boca aí no jornal? Eu falei, ué, ele disse, claro, eu conhecia, né? Aí nós começamos uma parceria, vendendo assinatura. Nós começamos a vender assinatura sem ter o jornal. Você vê como era a confiança, né, que o pessoal tinha, que a gente ia fazer alguma coisa, né? E com o Edilson, então, o projeto começou a deslanchar. A gente foi sobre todo isso que você perguntou, sobre esse aparato para viabilizar o jornal, tornar aquilo uma realidade, a coisa foi indo aos poucos. Começamos montei um laboratóriozinho improvisado, o Edilson foi aperfeiçoando, nós chamamos o Carlos Hamilton Nunes, o Mita, ele fazia diagramação, o Edilson cuidava de publicidade, de entrevistas, de artigos, eu fazia assim aquele meio-campo maior, né, assim de contatos e escrevendo muitas matérias. A gente fazia coisa mesmo assim muito na confiança de que a coisa iria vingar, né, e também com muito desprendimento. E foi assim que começou. O tal laboratório, bem improvisado também, o laboratório para revelar as fotos, a gente foi fazendo aos poucos, porque fizemos primeiro a parceria com Foto Camargos e depois, no mesmo tempo, fomos criando o nosso próprio laboratório, né? E, aliás, eu lembro até que o meu filho, o Yuri, na época, estava com seus 12 anos, estava interessado em aprender a revelar fotografia e também entrou também no projeto, né? Como um aprendiz. Ah, que legal, bacana demais. Realmente foi uma baita de uma escola para muita gente, né? E ainda bem que vocês fizeram então essa parceria, né? Você, o Edilson, mas toda essa galera aí interessados em colocar um novo jornal na rua, né? Uma vez que a cidade até então já tinha ali os seus periódicos e tal, mas nenhum ainda assim com uma pujança e uma periodicidade maior, né? Realmente foi um marco, uma virada de chave na história do jornalismo em Pitangui. E você comentou também que já vendiam os anúncios e os comerciais antecipadamente, né? Depois que o jornal já entrou aí no seu primeiro ano de circulação, qual foi o balanço? Como que foi a aceitação? Foi uma crescente? Ou vocês tiveram desafios também que não previam? Como que foi? Eu diria que foi uma crescente. No final do ano a gente já tinha mais experiência, a situação financeira não era... O jornal não dava, por exemplo, eu não tirava nada do jornal. Eu dava aulas em Pará de Minas, inclusive. Dava na faculdade de Pará de Minas, o meu sustento era daí. No jornal, a gente fazia o que podia para pagar os funcionários, né? Tinha uma moça que trabalhava na recepção, o Carlos Hamilton, né, o Mita, trabalhava na diagramação, e o Edilson se encarregava de conseguir os anúncios e fazer algumas matérias. As matérias também eu fazia, né? Mas eu não ficava muito tempo lá. Ah, sim, muito bem. E depois, então, desse trabalho concluído em Pitangui, qual foi o seu próximo passo no jornalismo? Bom, com a passagem do Edilson para o Independente, foi um baque no Correio. Realmente, ele era fundamental. Mas ele tinha que seguir seu próprio caminho. E eu, então, comecei a pensar em fechar o jornal, porque eu passava mais tempo em Pará de Minas, dava aulas de inglês à tarde e à noite de literatura, na faculdade, na FAPAM. E com o tempo nós vimos que tinha que fechar o jornal mesmo, e acho que em 91, na metade do ano, a gente terminou. Depois eu tentei com outras pessoas para assumir a direção, porque para mim já não dava mais. E não foi, tentamos Rogério Cota, um rapaz muito inteligente, tocou o jornal por algum tempo, mas também ele era de Lagoa da Prata e se mudou. Então ficou assim. Então eu resolvi fechar na metade do ano, acho que foi nas últimas matérias saíram, foi do aniversário da cidade. E a gente terminou, né? E eu passei a me dedicar exclusivamente como atividade profissional, só às aulas, mas já de olho no concurso que iria abrir para o Itamaraty, para o mesmo cargo que eu tinha exercido na década de 80, né? Ou melhor dizendo, na década de 70, né? Foi na década de 70 que eu fiquei no Itamaraty. Bacana demais, William. Bom, aí com certeza a gente está caminhando agora para uma fase decisiva também da sua carreira, que foi essa do concurso público, né? Então você estava de olho, se inscreveu, e aí, como é que foi? Passou? Conta pra gente o que aconteceu então como consequência disto.
Eu passei no concurso público e fiquei um tempo regulamentar em Brasília e logo passei a viajar de novo. Fiz várias viagens, entre as quais, deixa eu me lembrar aqui, fui ao Haiti. São viagens, períodos curtos, eles chamam de remoção temporária. Tem um nome técnico aí que eu não me recordo agora. Mas então eu fui para o Haiti, fui para várias capitais da América do Sul, em períodos curtos. Estive também na Nigéria por um ano e comecei realmente nesse momento eu passei a me dedicar a escrever mais, né? E fiz vários, comecei publiquei um livro chamado Sina Cigana, né, todo nesse período, e enquanto estava em Brasília e depois nas viagens também escrevia sobre os lugares que eu visitava, né, onde eu trabalhava. Então já é outra fase, já é uma fase mais dedicada às viagens e à literatura. Daí comecei também regularmente a escrever para o Recanto das Letras, publicar isso, tendo, portanto, um arquivo de tudo que eu escrevi no Recanto das Letras. Ah, sim, bacana demais. E nesse seu cargo, né, representando o Brasil em vários países, qual que era a sua rotina? O que exatamente que você fazia, assim? Qual que era a sua missão mesmo, sempre que você fazia uma viagem dessa? Era atuar como representante do país? Era atuar como jornalista, assessor de imprensa né, da União? Qual que era mesmo, assim, a prática que você conduzia lá? Eu atuava como funcionário burocrático, né, administrativo. E eu não sou diplomata, né? A meu cargo chama-se oficial de chancelaria, é um cargo de nível superior, mas é administrativo. Então, mas para mim era importantíssimo conhecer mais países, principalmente a África, onde eu fui, Nigéria, né? Esse me inspirou a escrever um livro que ainda não terminou, que se chama Pai Branco, Mãe Preta. Tem um conto com esse nome que está no Recanto das Letras, Pai Branco, Mãe Preta, que é o disparador de um romance, vai ser meu primeiro romance. Então, eu ia exercer cargos burocráticos, tipo assim, ah, contabilidade. Contabilidade eu não gostava mesmo, mas às vezes tinha que fazer alguma coisa. Mas, às vezes, participando de feiras de livros brasileiros, festivais de filmes brasileiros, coisas assim. Então, a gente entrava nessa parte cultural, né? É isso. E nessas pequenas viagens às capitais da América do Sul, geralmente era para cargos também burocráticos, rápidos, coisa assim de um mês, para substituir pessoas que estavam de férias, e continuar. Nisso aí eu conheci toda a América do Sul praticamente, as capitais, né? Por último, fui convidado a trabalhar no Paraguai. Aí topei, fui para Ciudad del Este, Ciudad del Este eu fui para Encarnação, então tudo em Encarnação eu fui vice-cônsul, então já era um cargo mais representativo. Mas uns outros cargos burocráticos, e depois que terminei a minha passagem por Encarnação, que é uma cidade ao sul do Paraguai, fronteira com a Argentina, voltei a Brasília. Em Brasília peguei uma última remoção, porque depois me aposentaria, seria a minha aposentadoria, né? E eu fui para Ciudad del Este outra vez. Surgiu a oportunidade, eu já conheci o Paraguai, topei. E aí me aposentei e estou morando agora na cidade de Foz do Iguaçu. Pois é, para um jornalista, independentemente se é o cargo, em algum cargo burocrático, né, como você disse, essa oportunidade de poder viajar, conhecer outros países, né, realmente são experiências que inspiram produções, né, tanto que você escreveu o livro, tem outro já em produção também. Acredito que boa parte das inspirações e dos conhecimentos que você adquiriu nessas viagens também inspiram seus trabalhos a partir daí, né? Perfeito, é isso mesmo. Por exemplo, esse caso do livro Pai Branco, Mãe Preta, eu fui à Nigéria já pensando em aprender. Quando houve oportunidade, pintou a chance de ir para a Nigéria, falei, é lá que eu vou aprofundar essa questão racial, de estudo da questão racial no Brasil, escrever algo sobre isso. E foi muito bom estar na Nigéria, foram 10 meses, muito proveitosos. Conheci um país gigantesco, cheio de problemas, mas cheio de coisas boas também, para a gente ver da cultura dessa região da África. Foi muito bom. Eu acho que valeu a pena. Foi um circuito longo e bastante interessante, viu? Aprendi muita coisa, deixei amigos, fiz amigos, né? Melhor falar fiz do que deixei, né? Mas fiz amigos por todo lado.
pessoas que até hoje a gente troca informações, troca opiniões, e foi muito bom essa parte das viagens aí também. No Recanto das Letras.com.br tem o conto Pai Branco, Mãe Preta, que eu disse que é a base para um romance, né? Mas já está lá essa experiência na África. Ah, muito bem. Eu já cliquei no link aqui, William, e tô vendo o conteúdo. Bacana demais. Recomendo, inclusive, para o ouvinte. Eu vou deixar o link na descrição, o link desse seu texto no Recanto das Letras, Pai Branco, Mãe Preta. Vou deixar na descrição do vídeo no YouTube, para quem quiser ver. Mas então depois é só fazer uma busca também no próprio Google, né? Pai Branco, Mãe Preta, Recanto das Letras, que já encontra facilmente. É exatamente, Ricardo. Aliás, é até interessante fazer a seguinte observação, William. Você começou no jornalismo na época em que o jornal impresso ainda era o auge, né? Ainda estava no auge, junto com o rádio, a televisão também, né? Caminhando com as transmissões ao vivo. Estamos agora na era da internet, né? Onde toda aquela trabalheira com os serviços gráficos, né? E com a própria busca de informações na forma analógica, né? Muito difícil e tal. Hoje, tempos modernos, né? Outros tempos, você escreve suas crônicas de qualquer lugar do mundo, coloca lá no Recanto das Letras, manda para jornais também. O que você acha de ter podido experimentar os dois lados da moeda? Você labutou bastante no analógico, assim como agora você labuta bastante no digital. Como que foi para você? Qual que é o balanço que você faz agora? A gente tem que se adaptar mesmo, e não tem outro caminho. Ir para trás é impossível, vamos para frente. E, como exemplo disso, eu estou fazendo um podcast de estúdio lá em Foz do Iguaçu, e também abri um canal no YouTube para divulgar as crônicas de uma maneira mais moderna, pequenos programas de variedade e tal. Quer dizer, estou botando bala na agulha aí nessa nova fase. Ah, que legal, muito bem, William. Parabéns pela iniciativa. Inclusive, quero os links também, assim como eu já falei que vou fazer com o link do seu post no Recanto das Letras, né, do conto Pai Branco, Mãe Preta, eu vou também colocar os links desses canais aí que você citou, o podcast, né, e também o canal no YouTube. E como que tem sido atualmente, né, a sua rotina, já que no momento você já está aposentado, está morando em Foz do Iguaçu, qual que tem sido a sua rotina de produção de conteúdos atualmente? Publicando 1 ou 2 textos por semana, essa faixa aí, uma média, né? Às vezes tem semana que vai mais, semana que não vai nenhum, mas eu tenho muitos rascunhos prontos lá. De repente vem uma nova ideia, às vezes essa ideia pega fácil, e aí não chega nem a ser rascunho, já vai direto. Mas normalmente eu volto nos meus rascunhos e vou aperfeiçoando e tal, e publicando. Há uma média aí de às vezes até 3 textos por semana, mas tem semana também que não sai nada, né? Ah, sim, pois é, a rotina mesmo produtiva, né? A rotina criativa é essa. A não ser que seja um caso de ser um conteúdo jornalístico factual, né? Que a gente tem que entregar na hora, tem que entregar no dia ainda. Quando é um conteúdo criativo, assim, pode ser pensado com mais tempo, produzido com um prazo maior, né? Ainda mais quando, como é o caso, né? Trabalha-se para si próprio, né? Porque aí não precisa mais ficar correndo atrás de deadline, né? De cumprir prazos, de patrões, de chefes, né? Não precisa. E você tem também mandado textos para o Independente, não é? Vez ou outra eu vejo aqui na versão impressa do jornal, né? Artigos seus. E também eu estou estudando russo e fazendo um curso, um EAD, né, de psicanálise analítica. Olha, estudando russo, muito bem, interessantíssimo. É só para entender algum conteúdo, filme, ou mesmo para viajar à Rússia, ou tem algum outro objetivo assim? Ou é mais por lazer mesmo, aprender uma língua nova como apenas por prática mesmo? O alfabeto russo sempre foi uma barreira para mim. Então eu pensei, vou aprender o alfabeto russo pelo menos para ler palavras. Aí fui me entusiasmando. Estou fazendo por um aplicativo, fazendo o curso, e a ideia de viajar para a Rússia ano que vem, no verão, que é metade do ano, está bem forte aqui, viu? Dá um pulinho lá. Eu já fui, eu conheço a Rússia, mas eu fui na época ainda do comunismo. Então havia você se sentia muito vigiado, então não foi uma aventura assim tão interessante, não. Hoje a Rússia está diferente, então. Espero que essa guerra termine logo e que no ano que vem eu possa ir já falando russo. Ah, sim, realmente, viu? Tá precisando mesmo de acabar aquele conflito lá.
né? Pelo bem de todos, inclusive pelo bem aí da sua viagem para a Rússia. Bons estudos, espero que esteja indo bem, né, e que evolua cada vez mais. Parabéns pelos seus trabalhos na comunicação, tanto na era do papel, né, do jornal impresso, quanto agora também no digital. Boa sorte no livro que está ainda no forno, né, a caminho. E agora, William, então, como o nosso papo está caminhando para o fim, esse é o momento, então, daquele recadinho final, né, uma mensagem que você queira deixar para quem te admira. Então, também, claro, para quem tem você como referência profissional, né? Esse é o momento agora, fica à vontade, viu? Olha, eu que agradeço a você, parabenizo também pela sua atividade, que eu sei que é bastante importante para a cidade, para a região, e estou à disposição em qualquer hora para novos contatos, novos diálogos, debates, seja o que for, e torço por você. Esse foi o papo de hoje com o escritor William Jacques Pereira Santiago. O Pitanguense do Dia é um podcast disponível no YouTube, no Spotify e na Deezer. Siga o @Pitanguense do Dia no Instagram, Facebook, Threads e no X. A você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. A Polícia Militar de Minas Gerais alerta. Golpes como esse são cada vez mais comuns. Se deu dúvida, é golpe. Uma campanha da Polícia Militar de Minas Gerais e Governo de Minas.